Paz de Jesus seja sobre a tua vida, vocês recebem? Amém? Eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7. Eu queria ler apenas um versículo de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Então, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Todo mundo abriu, todo mundo achou, conectou, ligou. Diz o texto: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem mais coisa que a gente poderia, outros textos, outros versículos que a gente poderia ler, mas eu queria, nessa noite, me deter somente a essa porção da palavra. Eu creio que talvez esse texto fosse um texto talvez mais importante, um dos mais importantes que deveriam percorrer toda a nação brasileira, né? Eu creio que a gente tem vivido, assim, no Brasil, um tempo muito difícil, um tempo de caos político, um tempo de caos relacionado a quem governa em todas as esferas, né? Eu acho que poderia, essa palavra deveria, talvez, seja a palavra onde, né, os brasileiros deveriam pensar mais, meditar mais. Mas eu creio também que existem alguns caos que são nossos, os nossos próprios caos, aquilo que a gente vive, né, de difícil, de complicado. E o texto, o título dessa palavra que eu escolhi nessa noite, que eu creio que o Espírito Santo tem me orientado, diz o seguinte: saindo do caos espiritual. Eu creio que Deus, Ele traz assim, nesse pequeno texto, coisas assim tão profundas, coisas tão assim fortes para a nossa vida, para essa nação inclusive. São receitas para que se saia do caos espiritual. E eu fico pensando em que tipo de problema se pode viver. Quando a gente fala em problema, quando a gente fala em caos, em situação difícil, sempre se pensa em enfermidades, sempre se pensa em falta de dinheiro, sempre se pensa em problemas familiares, que são situações, muitas vezes, bastante complicadas. Eu creio que alguém que está sem emprego, alguém que não tem condição de levar para a sua casa, né, o alimento, pagar suas contas, vive realmente uma dificuldade muito grande. Alguém que esteja doente, alguém que esteja, né, com ente querido em casa, enfermo, talvez viva uma situação muito difícil. Um discípulo de Jesus que tem perdido seus filhos para o mundo, que tem visto seus filhos estarem assim, desgarrados de Deus, eu creio que viva também assim, uma situação muito, muito trágica e muito difícil. Mas eu creio que o que o texto fala, a contextualização desse texto, fala de um caos assim, muito maior. Esse texto foi escrito no momento em que o templo estava sendo edificado, o templo que Davi desejou, e nos dias de Salomão isso foi possível fazer. E havia um lugar ali que era construído para que o Senhor pudesse se manifestar, onde o povo pudesse estar e adorar a Deus. E esse texto foi um texto, essa palavra foi uma palavra que na época da inauguração desse lugar, né, e nós sabemos que hoje, contextualizando, não existe mais um lugar
né, embora que se insista muito em falar de um templo, nós sabemos que esse templo somos nós, sou eu e você, amém? É isso que nós aprendemos a partir do Novo Testamento. Mas na inauguração desse templo, desse lugar aqui, no Templo de Salomão, foi o contexto onde Deus trouxe essa palavra. E eu quero crer que o maior caos que um homem pode viver, a situação mais grave que uma pessoa pode viver, é essa pessoa, ela está sem resposta nenhuma da parte de Deus. Alguém totalmente desconectado de Deus, alguém totalmente desconectado do Senhor Jesus, alguém que não consegue falar, que não consegue ter a sua oração ouvida, alguém que não consegue ter a sua oração atendida, alguém que está sofrendo, que está vendo que a sua vida está indo pelo ralo, e muitas vezes tem com dinheiro na conta, e muitas vezes com saúde, muitas vezes aparentemente a vida está muito legal, está muito boa, mas não tem Deus, Deus não se manifesta, Deus não responde. Eu creio que o maior caos da vida de um homem, ele está sem Deus. Eu vivi, há umas semanas atrás, uma experiência muito interessante, alguém que me pediu ajuda. E eu fiquei assim muito surpreso, porque às vezes você se relaciona com várias pessoas, e você percebe às vezes uma certa fragilidade em alguém, e é fácil quando você percebe que alguém é frágil, né, e essa pessoa te pede ajuda. Mas essa pessoa que me pediu ajuda era alguém que eu sempre tive como uma pessoa muito, assim, muito senhor de si, né? E essa pessoa me pediu uma cooperação, me pediu ajuda espiritual. Eu queria que você me ajudasse, você orasse pela minha vida, você fizesse alguma coisa por mim. E eu vi na vida daquele homem, sabe, alguém que estava querendo se encontrar com Deus, alguém que queria, de alguma forma, fazer uma aliança com Deus, alguém que queria, de alguma forma, ter alguma resposta da parte de Deus, uma solução, viver um milagre, viver alguma coisa na sua vida, experimentar de alguma coisa profunda na sua vida. Eu creio que o maior caos da vida do homem, é quando ele não consegue vislumbrar milagres da parte de Deus, respostas da parte de Deus. Pode estar bem financeiramente, pode estar bem de saúde, né? A gente sabe que os maiores, na Europa, onde existem os maiores suicídios, onde o povo vive assim, relativamente bem, talvez seja a vida de sonho de muito brasileiro, viver em determinados países da Europa, mas as pessoas se suicidam, as pessoas pulam dos prédios, as pessoas tomam chumbinho, se é que há chumbinho lá. Eu trabalhei numa empresa há alguns anos atrás, e era de uma família muito rica, e o principal herdeiro dessa família era o cara mais rico, tanto do lado da família da mãe, quanto do lado da família do pai. E esse rapaz se matou com 18, 19 anos. O maior caos que pode existir na vida de um homem é a ausência de Deus. E aqui no texto em que nós lemos, o Senhor começa a falar, o Senhor começa a mostrar a necessidade, né, do povo buscar, do povo se voltar para Ele. Eu queria, com você aqui nessa noite, falar pelo menos sobre 7 aspectos aqui desse pequeno texto, desse pequeno versículo que a gente leu com tanta profundidade. O primeiro aspecto que eu queria falar aqui é que diz o seguinte: se o meu povo, que me chama pelo meu nome, quantos aqui chamam pelo nome do Senhor? Quantos aqui entregaram de verdade a sua vida para Jesus? Quantos aqui têm no seu DNA o DNA de Deus, o DNA divino? Né? A Bíblia diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar,
Fala comigo, se humilhar. Gente, humilhação é algo muito difícil. Se humilhar é algo muito difícil. Mas é algo também muito libertador. Essa pessoa que me pediu ajuda 2 semanas atrás, ela se humilhou. Ela, aquela aparência assim, a vida inteira de uma pessoa forte, de uma pessoa que detém de todas as suas capacidades, que fala de todas as coisas, que parece que sabe de tudo. Essa pessoa se humilhou, essa pessoa me pediu ajuda a mim. Um cara comum, um cara simples. E a humilhação é algo libertador. Eu lembro que eu orei por essa pessoa, eu pus as mãos sobre, como falei da Bíblia, falei de texto, impus as minhas mãos, coloquei as minhas mãos sobre ele, orei, fiz com que, falei para ele, você vai fazer uma oração, entregando a sua vida a Jesus, pedindo a Jesus que escreva o seu nome no livro da vida. Você vai fazer uma oração de arrependimento pelos seus pecados. E quando eu terminei aquela oração, eu senti que o homem tinha mudado. E eu não perguntei na hora, mas depois ele falou, olha, naquele dia, quando você impôs as mãos sobre mim, quando você orou por mim, e depois daquela oração, eu senti uma coisa diferente, eu senti um alívio grande. Eu falei isso, eu percebi. Gente, a humilhação é algo libertador. É difícil, às vezes, você tomar um passo de humilhação, é difícil, mas ela é libertadora. A Bíblia diz que nós devemos aprender com Jesus. Jesus fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós precisamos aprender com o Rei, o Senhor, o cara que nos fez, a pessoa que governa todo esse universo, que fez tudo que você vê, tudo tão belo, tudo tão perfeito. A Bíblia diz que Ele é humilde, Ele é manso e Ele é humilde. A Bíblia diz que o Senhor se humilhou, assumiu a forma de servo. Então, por que nós temos tanta dificuldade de se humilhar? Tanta dificuldade de declarar a nossa fragilidade, de declarar os nossos pecados. Gente, se queremos ver a face do Senhor, se queremos ver a manifestação de Deus sobre essa nação, sobre a minha e sobre a sua vida, nós precisamos de humilhação. E não é simplesmente falar que é humilde, não. Eu creio que há uma relação de humilhação com confissão. A Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns sobre os outros. Talvez você esteja vivendo uma vida difícil espiritualmente. Talvez você comece a pensar na sua progressão, na sua caminhada espiritual, e você sente que você tem sido uma pessoa resistida espiritualmente. Talvez a sua listagem de oração, ali, aquilo que você tem assim, desejado viver na sua vida, na sua família, talvez você viva algum tipo de retenção, mas muitas vezes você tem um pecado guardado, aquela situação lá que Deus sabe, e que você tema o tempo todo em desconversar, você tenta o tempo todo em camuflar. Olha, eu não creio que ninguém deva confessar pecado a qualquer pessoa, não creio nisso, Mas se você deseja, assim, uma vida de resposta, uma vida de crescimento, uma vida próspera espiritual, sabe aquilo que está te incomodando? Aquilo que o Espírito Santo fala no teu coração, aquilo que está pegando, você sabe que está pegando, procura alguém da sua confiança, alguém que Deus vai colocar no teu caminho e vai falar, confessa para esse irmão, confessa para esse pastor, fala do seu pecado. A Bíblia diz, confessai as vossas culpas uns aos outros, para ser sarado. Sarado de quê? Sarado do pecado, sarado do vício da pornografia, sarado do adultério, sarado de tanto pecado. Deus é um Deus santo, amados. Deus é um Deus que não se relaciona
com o pecado, ama o pecador, mas Deus quer um povo que seja um povo separado, um povo santo. Quantos podem dizer amém? O segundo aspecto que o texto fala, fala de humilhar e fala de orar. Fala comigo, orar. Oração. Relação com Deus. Eu não estou falando de um sentido de oração, daquela coisa bem beata, onde as pessoas simplesmente falam. Estou falando somente de falar, de orar. Nós temos entendido que oração é muito mais do que falar para Deus. Faz parte falar. O texto, existe um texto, Jesus fala, quando entrar no seu quarto, para ter intimidade com Deus, diz que o Pai que te vê em secreto te recompensará. Está dizendo do Pai que te vê e não o Pai que te ouve. Existem orações, irmãos, que eles não têm palavra. Eu lembro de um tempo na minha vida em que eu vivia assim, meus filhos eram pequenos, eu estava perdido, sem lugar nenhum para reunir, muito angustiado, muito triste, muito decepcionado com tantas coisas que eu vi, e eu só tinha uma expressão de oração. A minha expressão de oração era chorar diante de Deus. Era chorar. E eu lembro que eu trabalhava em Araruama, e eu ia num carro do meu trabalho. E muitas vezes eu ia daqui para lá, e as minhas lágrimas rolavam no meu rosto, ao ponto de dificultar a minha visão. E eu tinha que limpar ali. E eu não tinha uma palavra, nenhuma palavra que eu pudesse dizer para Deus. Faltava a palavra, mas havia o desejo. Havia o desejo de poder, assim, de alguma forma, reativar a minha comunhão com Deus. Havia um desejo de encontrar um povo que pudesse se relacionar comigo, de pastores que pudessem me ajudar, de pastores que pudessem dar caminho para a minha vida, para a vida da minha família. Oração é palavra, mas oração é muito mais do que palavra. Oração é alguma coisa que está dentro de você, o desejo de você falar com Deus. Normalmente, quando você está de mal com alguém, quando você não está bem com uma pessoa, a primeira coisa que você faz é encerrar o seu diálogo, encerrar a sua conversação com essa pessoa. Criança, inclusive, faz isso. Não, está de mal, não se fala. Eu creio também que o texto que fala sobre orar é você se reaproximar de Deus. É você dizer, eu quero estar perto, Senhor, de Ti. Eu quero reativar a minha comunicação contigo. Eu quero falar contigo, eu quero me relacionar. Eu creio que o sentido de oração fala também de um sentido de um relacionamento, porque quem se relaciona tem prazer em estar perto. Quem se relaciona se comunica, por mais calado que seja, Tem gente que fala mais, tem gente que fala menos, mas quem se relaciona tem comunicação, tem, de alguma forma, algum tipo de interação. E eu creio que Deus quer isso da nossa parte. Vamos dizer amém? E o texto continua, que diz também, se humilhar, orar e buscar. Repete comigo, buscar. Esse texto buscar, essa palavra buscar, é uma palavra que tem estado no meu coração há algum tempo, algumas semanas. Eu ouvi recentemente um outro texto, não esse, mas do livro de Jeremias, que diz me buscareis quando me buscares de todo o coração. E eu fiquei assim, texto conhecido. Já ouvi esse texto tantas vezes. Mas naquele dia que eu ouvi, o texto falou diferente no meu coração. Acontece isso às vezes, não é? Você às vezes já leu a Bíblia, já ouviu, você já tem texto até decorado, mas parece que tem dia que o negócio dá um toque diferente. E eu fiquei pensando sobre esse texto, sobre buscar. Porque buscar fala
de algo que você precisa, que está meio que oculto, que está meio que escondido, mas você precisa o tempo todo procurar, né? O tempo inteiro você precisa se esforçar. E se você procurar a definição do que é buscar, você vai perceber que existe uma coisa muito assim intensa, né, no sentido de um esforço para buscar alguma coisa que não está perceptível, que não está assim fácil de você palpar, de você segurar. Amados, Deus é Espírito. Se você encontrasse Jesus na esquina curando, talvez fosse mais fácil, mas Deus é Espírito. E nós não apalpamos, embora que Ele exista mesmo assim. Você não apalpa o ar, você não segura o ar, mas você está respirando o tempo inteiro. O ar é alguma coisa que você não vê, mas é alguma coisa que existe, uma coisa fundamental para a nossa vida. Assim é Deus. E o texto fala de buscar. O texto de Jeremias não fala apenas de buscar. Ele dá um negócio a mais. Ele diz buscar de todo o coração. É muito interessante como Deus é um Deus exigente. Deus é um Deus exigente. A Bíblia diz que nós devemos servir ao Senhor, mas não é simplesmente servir. Servir com alegria. É uma coisa a mais. E o texto fala de buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Quantos aqui necessitam buscar o Senhor? Quantos aqui têm demandas, têm situações que você sabe que você não consegue resolver, que o dinheiro não consegue resolver, que a medicina não consegue resolver, que a justiça não consegue resolver, que só Deus vai resolver? Quantos aqui? É assim na vida de um homem. Uma pessoa pode ter muita grana, pode ter muito recurso, pode ter muita influência, mas chega um determinado momento da vida dele, que aí é ele Deus. Ele começa a entender que a qualquer hora a senha dele vai cantar e ele vai ter que comparecer diante do tribunal de Deus. É a hora da passagem. É a hora que acabou. Falaram a tua senha. Alguém deu o número da sua senha. A gente vive como se nunca fosse morrer, porque nós somos seres eternos. Mas um dia nós vamos sair dessa terra, passar dessa terra. Isso vai acontecer. Nesse momento, é muito importante, é fundamental essa relação com Deus. É fundamental que você esteja com os teus ponteiros acertados com Deus. E a Bíblia fala de buscar. Sabe, eu acho que é importante a gente pensar sobre o nível de busca que nós temos tido com Deus, né? Eu sou uma pessoa que em casa eu às vezes perco as coisas muito fácil. Eu sempre, desde que eu me casei, eu pergunto para minha esposa, onde é que está? Ela sabe de tudo em casa, né? Mulher, negócio não é só minha, não. Eu sei que mulher conhece tudo dentro de casa. Ela sabe onde está o pente, onde está o, né? São de coisas que eu pergunto e às vezes eu não acho. Ela fala, está em tal lugar, eu procuro, eu não acho, ela vai lá e pega e me dá. Mulher é assim. Mas é interessante que existem coisas que eu não perco. Sabe por que eu não perco? Porque são coisas do meu interesse. São coisas que eu gosto. São coisas que estão no meu coração. E as coisas que eu gosto, as coisas que me interessam, eu tenho facilidade de encontrar. Porque eu gosto daquilo, eu me dedico para achar. Como que está a tua comunhão com Deus? Como que está a tua busca com o Espírito Santo? Será que buscar Deus para você significa, às vezes, simplesmente vir numa reunião de domingo e assistir uma palavra? Poxa, o louvor foi bom, a palavra foi bom, isso faz parte. Isso faz parte, mas isso ainda não é tudo.
Isso faz parte, mas isso ainda não é o prato principal, é só uma parte daquilo que você precisa se alimentar para crescer. Como é que está essa busca? Cara, se você vive um caos espiritual na sua vida, se a ausência de Deus, se você percebe que já não há mais resposta da parte de Deus, você ora, você tem vivido situações de angústias, de dificuldades, de demandas espirituais, você precisa ter uma busca mais intensa. O que é que interessa para você? Talvez o lazer, nada contra o lazer. Talvez o trabalho, nós todos precisamos trabalhar, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Né? Mas a importância de buscar a Deus. Sabe, o Senhor, Ele quer ser amado por nós, irmãos. Quando fala de todo o coração, está falando daquilo que nos motiva, daquilo que, sabe, quem faz as coisas de coração, faz com emoção, faz com afinco, faz com coragem, faz com determinação, faz com prazer. É isso que a palavra de Deus diz. Deus não quer que a gente tenha uma relação religiosa apenas com Ele, falar, não, hoje eu já li meu capítulozinho, hoje eu já fiz a minha parte. Não, Deus quer muito mais do que isso. Deus quer coração que anele estar em sua presença, coração que tire um tempo para estar com Deus, falar, Senhor, eu quero estar aqui, hoje eu quero cantar uma canção. Quem dedilha um violãozinho, toca um tecladinho, sempre tem uma facilidade, né, de poder fazer alguma coisa, mas nem que você não tenha essa habilidade, faça um pouco mais para o Senhor. Declare palavras para Ele, esteja em algum tempo. Né? Quem gosta, quem ama, busca. Quem deseja, né, alguém, quem, né, tem paixão por alguém, quer estar o tempo todo junto, é assim. Então, o Senhor fala, se humilhar, orar e buscar. Quarto aspecto, fala comigo, converter. Olha, eu creio que nos nossos dias, nós vivemos assim uma coisa muito terrível. São de pessoas que estão no meio da igreja, no meio do evangelho, simplesmente vivendo de uma forma religiosa. A palavra de Deus fala lá em João, capítulo 2, se não me engano, um encontro de Jesus com Nicodemos, um grande cara, um cara muito bom de conhecimento do Velho Testamento, conhecimento de todas as leis do povo de Deus. Era um cara muito sábio, muito assim, graduado. A Bíblia fala que ele era um maioral. E ele conversando com Jesus, ele fala assim, mestre, o que pode fazer para herdar o reino de Deus? Jesus fala, isso para o homem é impossível, né? O homem não pode fazer alguma coisa por si próprio, né? E para poder herdar o reino. Mas ele fala, ó, necessário é nascer de novo. Sabe, quando o texto fala de converter dos maus caminhos, está falando de mudança. Interessante que lá no Velho Testamento já se falava de nova criatura, já falava de pessoas que cessavam a sua vida de pecado, cessavam a sua vida de treva e iniciava uma nova trajetória, uma nova essência. Pessoas que não amam mais o pecado, pessoas que não vivem mais na carne, embora que estejam, nós estamos em carne e osso aqui. Graças a Deus, ultimamente, eu estou um pouquinho mais de osso. Eu emagreci um pouquinho. Com menos carne, né? Mas a Bíblia diz que aqueles que vivem na carne, eles não podem agradar a Deus. A Bíblia diz, vivei em espírito, né? E não cumprireis as concupiscências, os prazeres da carne. É lamentável. Mas tem gente
que tenta viver uma vida religiosa, tem gente que está tentando o impossível, tem gente que está tentando fazer o que Nicodemos ali, de alguma forma, quis fazer. Acha que pelo muito conhecimento que tem, eu já tenho tanto tempo no Evangelho, já conheço a Bíblia, já li a Bíblia várias vezes. Só que a Bíblia fala que é importante que você seja uma nova criatura. Eu creio que muitos experimentaram algo de Deus poderoso. Muitos um dia foram tocados pelo Espírito Santo. Muitos um dia se renderam a Jesus, mas parece que aos poucos deixam de buscar a Deus, parece que aos poucos relaxam na sua caminhada espiritual. E aí começa com certas concessões, e se desvia plenamente, né? A Bíblia fala, convertei-vos, fala de transformação. Nós somos transformados, irmãos. A vida que nós temos hoje não é mais a mesma vida. Eu levei um camarada numa visita comigo, recentemente, e ali a gente estava conversando, eu falei, fala um pouco da sua vida passada. E ele começou a falar. Fui viciado, fui não sei o quê. E o cara que estava sendo visitado começou a ficar com o olho regalado. Estava dentro da casa dele. Ele falou, isso tudo? Isso tudo. Fui isso, fui aquilo, mas Jesus me transformou. Jesus me libertou. Somos um povo que precisamos viver essa nova vida em Cristo. Quantos dizem amém? Somos um povo que precisamos viver em santidade. Somos um povo que precisamos viver da forma digna, como diz o Evangelho, como diz a palavra de Deus, né? Viver da forma digna como fomos chamados. Não mais de acordo com a nossa vida de pecado, mas tendo uma vida reta, uma vida santa diante de Deus. E o texto fala de se humilhar, orar, buscar e se converter. Essas 4 primeiras palavras aqui, termos que eu separei aqui, fala de coisas que estão relacionadas a nós. As 3 últimas falam de coisas que estão relacionadas a Deus. Ele fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, e me buscar, e se converter, né? Então eu virei e ouvirei dos céus. Olha, quantas orações, muitas vezes, quantos clamores que não estão sendo respondidos. Quantos desejos e quantos anseios que eu acho que todos nós temos. Eu tenho oração no meu coração de anos que não foram atendidas ainda. Talvez, eu creio que seja realidade de muitos aqui. É possível que você pense numa necessidade sua, ou de alguém, ou de um familiar, ou de um filho, de uma filha, de um pai, de uma mãe. É possível que você pense isso todos os dias. E você pense isso há anos. O texto está dizendo que a tua oração vai ser atendida. E aí que está a parte bacana da situação. Deus começa a se manifestar quando você se humilha, quando você começa a buscar de todo o coração, quando você vive a vida de uma nova criatura, quando você tem o seu relacionamento plenamente com Ele restaurado. O texto diz que Deus começa a responder, gente, olha, como é maravilhoso ter algo difícil ou algo impossível respondido. Quantos já viveram isso? Pode levantar a mão com coragem, com força. Como é importante. Como é marcante você ver o milagre de Deus acontecendo na sua vida. Você presenciar o fruto daquilo que você orou durante anos. Você vê assim, de repente, acontecendo. Sabe, eu quero dizer para você, nessa noite, se você fizer a tua parte, de se humilhar, confessando seus pecados, suas culpas, de você orar a Deus, de você buscar o Senhor, e você viver uma vida reta diante de Deus. Sabe aquelas promessas que estão contidas na Bíblia, que você já declarou tanto, elas vão começar a acontecer na sua vida. Quantos dizem amém? Sabe aquele filho desviado?
ele vai voltar, ele vai se reconciliar. Sabe aquela enfermidade que está difícil de você conviver, por causa do sofrimento, por causa de tanta coisa, as coisas começam a mudar, Deus começa a mover as águas. O texto está falando que a oração, a tua oração, a minha oração, vai começar a ser ouvida e você vai começar a ver milagre acontecendo. Quantos querem viver milagres? Diga comigo, eu quero viver milagres. É poderoso experimentar, viver milagres. O texto diz que os nossos pecados são perdoados. Existem muitas prisões interiores por causa de pecado. Muitas. Adultério, prostituição, roubo, tantas coisas, tantas cabeças aqui, tantas coisas podem se passar, né? No teu coração, no teu pensamento, sabe? Mas o texto está dizendo que o teu pecado é perdoado quando você tem, de fato, um encontro com Jesus. Quando você entrega a sua vida para o Senhor. A Bíblia chega a dizer que dos teus pecados já não mais me lembrarei. É essa a visão que Deus tem com relação à minha vida e a sua vida. Mas você fala, puxa, mas o que eu cometi é tão terrível. Todos os dias eu lembro daquilo que eu fiz. É possível que alguém lembre de todos os dias. Até porque a Bíblia diz que existe um atormentador. A Bíblia diz que existe um acusador, que ele, de dia e de noite, ele fica te acusando, ele fala, lembra daquilo que você fez? Lembra daquilo que você fez? Lembra daquilo que você fez? A Bíblia diz, irmãos, que quando você tem o teu relacionamento com Deus reativado, quando você faz a tua parte, quando você leva Deus a sério, quando você leva o reino de Deus a sério, o teu pecado é perdoado. Sabe aquele negócio ruim que você viveu? Sabe aquela tormenta que você vive? Vai embora. Sabe aquela acusação que é de dia e de noite? Que o diabo não dá sossego, que fica o tempo todo ali, azucrinando a sua cabeça, a sua mente, quase que deixando maluco. Vai embora, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Sétimo ponto, para encerrar. Diz que a terra vai ser sarada. No contexto em que esse texto foi escrito, havia um contexto agrícola, né, onde a terra era fundamental para a sobrevivência. Então, ali havia todo tipo, né, toda a parte econômica da nação estava relacionado à agricultura, e era muito importante que a terra não fosse uma terra estéril, mas fosse uma terra que pudesse produzir, né, para a subsistência. Sabe, muitas vezes nós vivemos situações na nossa casa, na nossa história, na nossa vida, que a gente não vê progresso algum. É possível que você olhe para a sua família, é possível que você olhe para a sua própria vida, e você perceba que não há progresso. Você até tenta se esforçar, você tenta até, né, fazer alguma coisa, mostrar alguma coisa, mas quando você para, você fala, cara, não tenho progredido em nada, não tenho crescido em nada. Você talvez esteja vivendo um tempo de uma terra estéril. Tudo que você tenta fazer não funciona. Você planeja alguma coisa, mas você não consegue colocar em prática. Você tem planos, você até pensa legal, mas as coisas não acontecem. No âmbito familiar, muitas vezes, são crises conjugais, são crises na criação dos filhos, são crises relacionais, crises de identidade como filhos de Deus, crises relacionadas ao corpo de Cristo. Vem daqui, vai para lá, vive acolá, né? Cai aqui, cai acolá, tanta coisa. Uma terra estéril. A promessa que Deus tem para quem de fato o busca, para quem de fato se humilha, para quem de fato faz a sua parte, é uma promessa de algo tremendo na sua vida, na sua casa, na sua família, sabe? De você plantar e você colher. Quantos aqui desejam isso? Quantos aqui desejam ver seus filhos servindo a Jesus?
Irmãos, eu creio que não há uma coisa assim maior, sinceramente. Eu acho muito de Deus, muito importante, né? Ver os seus filhos trilhando o caminho de Deus, o caminho do discipulado, o caminho segundo as Escrituras, pautando a sua vida, né, nos princípios da palavra de Deus, alicerçando a sua casa sobre a rocha. A palavra está dizendo isso. Como é terrível quando você vê pessoas desviando, né? Filhos desviando, filhos no mundo. Meu Deus, como é terrível assim você vê uma situação, de fato uma situação caótica. Mas existe uma promessa, a promessa é de que a sua terra vai ser sarada. Quantos querem? Quantos querem ter a sua terra sarada? Quantos desejam ter sua família sarada? Nós tivemos recentemente lá em Rio das Ostras, num batismo. Olha que batismo maravilhoso. A gente estava lá, a gente foi, e eu vi o testemunho do Ricardo. Achei muito interessante. Seu pai batizando, a sua irmã se batizando, o seu cunhado se batizando, e ele fala depois nas redes sociais, ele fala de um anseio, de um desejo que ele tinha e tem de que a sua família possa ser transformada, possa ser mudada, possa se converter. A terra dele está sendo sarada. Quantos aqui desejam isso para a sua casa? Irmãos, eu queria convidar a você a ficar de pé. Eu queria orar sobre essa palavra. É possível que você esteja aqui nessa noite, talvez com uma vida aparentemente até legal, né, estável financeiramente, mas com um profundo sentimento e vazio no seu coração. Se você tem um sentimento de vazio no seu coração, é porque você está distante de Deus. E eu volto a afirmar o que eu falei no início. A maior tragédia que um homem pode viver é estar longe de Deus, em vida, principalmente quando chegar aquele momento de partir, é maior ainda. Nesse momento, no momento da partida, no momento em que chama a tua senha, que chama pelo seu nome, aí que é fundamental que você esteja em comunhão, que você esteja com os teus ponteiros alinhados, acertados com Deus. Sabe, eu queria fazer um convite nessa noite, um convite bastante extensivo aqui, para pessoas que necessitam dar um passo hoje decisivo na sua vida. Eu quero entregar a minha vida ao governo do Senhor Jesus. A Bíblia diz que se com os seus lábios você confessar a Jesus como Salvador e no seu coração você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Olha que coisa maravilhosa e profunda. Você precisa confessar. Você precisa fazer uma declaração pública da tua entrega e da tua fé. Eu quero receber a Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Senhor, se eu morrer agora, eu sei que eu não vou estar junto contigo, vou ser condenado, mas eu não quero ser condenado. A Bíblia diz que se você confessar, se você receber agora, precisa fazer um curso amanhã, ou depois, ou daqui a um mês, daqui a um ano, está falando que se você confessar agora, você receber a Jesus como Senhor, declarar Jesus como Senhor, e no teu coração você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, que Ele não é um ser qualquer, é um ser muito maior, poderoso, que ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E você pode vir aqui à frente,
e fazer essa declaração pública. E se você sair daqui, e se porventura o seu coração parar de bater, que eu espero que não pare, você vai estar diante de Deus. Assim é a palavra de Deus, assim é a Escritura. É possível também que você esteja aqui nessa noite e você esteja vivendo crises espirituais, crises na tua comunhão com Deus, angustiado, frustrado espiritualmente, frustrado com situações que você planejou e que você não conseguiu viver. Quem sabe com uma vida de pecado, uma vida religiosa, vivendo uma vida de pecado. Sabe, eu creio que hoje é o dia. Esse é o momento de um pontapé importante na tua caminhada e na tua vida. Eu queria que enquanto a gente cantasse essa canção, você falasse para Deus: Senhor, é hoje, eu quero. Senhor, é hoje. Eu quero levar a minha vida cristã a sério. Eu quero ter uma vida de santidade, porque a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu estou cansado dessa vida dupla, minha forma de viver vacilante. Eu quero mudar. Eu quero dar um passo, eu quero me entregar de uma forma mais intensa, mais verdadeira, mais sincera. No nome de Jesus, enquanto nós cantamos essa canção, eu quero convidar você a vir aqui na frente, você fazer esse pacto com o Senhor, sabe, você ter uma reação importante, dizer: Senhor, eu quero sair do caos, eu quero me humilhar, Senhor, eu quero te buscar como nunca te busquei, como de uma forma mais intensa, Senhor. Eu quero orar, eu quero me relacionar contigo, eu quero voltar com meu coração a queimar por Ti. Em nome de Jesus, eu quero convidar que você venha na frente enquanto a gente canta essa canção. Pai, eu amo Sua presença, Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Suas mãos, confio em Ti. Confio em Ti, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é Te ver, me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver, me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Quero é Te ver, me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver, me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Aleluia. A palavra de Deus diz que se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, você não deve resistir.
É possível que você não venha aqui na frente por orgulho. A palavra de Deus diz que Deus resiste ao orgulhoso, ao soberbo, e dá graça ao humilde. Então, se você não está aqui na frente, mas você deseja de alguma forma tudo isso que você ouviu aqui, usufruir de tudo que você ouviu aqui nessa noite, e você tem convicção que o Espírito Santo falou ao teu coração, vem aqui na frente agora ainda. Quero te dar mais ainda essa oportunidade. Se mesmo assim o teu orgulho for tão grande que você não tenha coragem de se expor, de vir aqui na frente, eu quero te animar a você a prosseguir em casa, rogando a Deus: Senhor, quebra a minha arrogância, quebra o meu orgulho, quebra a minha soberba, Senhor. Eu quero me relacionar contigo, eu quero desfrutar, ó Deus, da tua intimidade, Senhor. Eu quero sair do caos espiritual que eu tenho vivido, o caos da ausência de Deus, o caos de não ter resposta da parte de Deus, de você clamar, 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 e você perceber que não está sendo ouvido, que é possível que alguém pense que Deus vai ouvir a qualquer oração, a qualquer clamor, e isso não é fato, isso não é verdade. Levante suas mãos para cá em nome de Jesus. Nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos clamar, ó Deus, nessa noite, Senhor, pela nossa nação em primeiro lugar. Ó Deus, nós sabemos que essa nação, ó Deus, tem vivido um caos, Senhor, político, um caos social, ó Deus, um caos, Senhor Deus, relacionados, ó Deus, ao governo e também ao seu povo. Ó Deus, no nome de Jesus, nós queremos clamar por essa nação. Queremos, ó Deus, rogar que o Senhor saia, ó Deus, do nosso país. Deus, no nome de Jesus, que o Senhor possa levantar, ó Deus, homens, Senhor Deus, segundo o seu coração. Ó Deus, para poder, Senhor Deus, trazer um comando, Senhor Deus, Pai, sobre esse país, Pai. No nome de Jesus, nós queremos clamar a Ti, Senhor, que venha o Teu reino sobre esse país, Pai. No nome de Jesus, livra-nos, ó Deus, do caos, Senhor Deus, que temos vivido, Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos rogar pelo governo, queremos rogar pelo povo brasileiro, ó Deus, pelo povo, ó Deus, que tem, ó Deus, abandonado, ó Deus, o lugar da oração, ó Deus, o lugar da santidade, ó Deus, que tem deixado a Tua palavra, Senhor Deus, de lado, tem trocado, Senhor, ó Deus, por outros deuses. Queremos clamar, Senhor, por humilhação, por arrependimento, ó Deus, por um voltar, ó Deus, Pai, aos Teus pés, a buscar, Senhor Deus, a Tua face, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Nós queremos rogar aqui, ó Deus, por vidas que estão aqui nessa noite, Senhor, por vidas que estão experimentando, ó Deus, um caos, Senhor Deus, particular. Quem sabe, ó Deus, a enfermidade bateu na porta, ó Deus, Pai, as impossibilidades, ó Deus, Senhor Deus, de cura muitas vezes que atormentam, Senhor. Ó Deus, quem sabe, ó Deus, as tribulações, ó Deus, relacionadas, Senhor Deus, à família, às esposas, esposa, aos filhos, ó Pai. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos clamar a Deus aqui por cada um. Ó Deus, quem sabe, ó Deus, um caos existencial, ó Deus, uma tristeza, ó Deus, aparentemente sem razão alguma, ó Deus, mas que tem levado as pessoas à depressão, ó Deus, ao pensamento suicida, Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós queremos clamar, ó Deus, aqui, Senhor. Nós queremos clamar, Senhor Deus, que haja uma reação de cada vida aqui, ó Deus, que, Senhor, pessoas aqui busquem ao Senhor como nunca buscaram as suas vidas. Senhor, tenha uma vida de oração como nunca tiveram, Senhor, uma vida de intimidade, Senhor Deus, contigo, Senhor. Ó Deus, uma vida de humilhação, ó Deus, uma vida onde vai confessar as suas culpas, os seus pecados, onde vai se derramar plenamente, ó Deus. Senhor, nós queremos rogar aqui por transformação, Senhor, por conversão, ó Deus, de fato e de verdade.
Nós queremos rogar para um povo que nasça de novo, que experimente, Senhor, o que é nascer de novo, que é muito mais do que uma vida, ó Deus, religiosa, pautada, ó Deus, no intelecto e no conhecimento. Nós queremos declarar, ó Deus, aqui, Senhor, pessoas que estão aqui na frente que vão perdoar, ó Deus, ofensores, pessoas que vão se reconciliar, ó Deus, no nome de Jesus, pessoas que vão experimentar de fato, ó Deus, e de verdade, que é ser nova criatura, ter vitória sobre o pecado, Senhor, vitória sobre a tentação, ó Deus, no nome de Jesus. Queremos rogar, ó Deus, por vidas, Senhor Deus, aqui, ó Deus, que vão ter oração, ó Deus, atendida, oração ouvida, porque sabemos que os teus ouvidos não estão agravados, Senhor, mas o pecado que faz, a iniquidade que faz separação entre o povo e a resposta do Senhor. No nome de Jesus, restaura aqui, Senhor, restaura nessa noite, levanta, ó Deus, o abatido, Pai, no nome de Jesus. Se existe alguém nessa noite que veio aqui na frente, Senhor, declarando, fazendo uma declaração pública de fé, confessando com seus lábios, ó Deus, e até mesmo, Senhor Deus, Pai, gesticulando através, Senhor Deus, do seu corpo, envia aqui na frente, Senhor, ó Deus, que o Senhor perdoe pecados aqui, Senhor, que o Senhor escreva o nome, ó Deus, no livro da vida do Cordeiro, Pai. Sabemos que o Senhor é poderoso. A palavra de Deus diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É possível que esteja pessoas aqui nessa noite, ó Deus, fazendo uma invocação do teu nome, e nós cremos que eles vão ser salvos. Ó Deus, no nome de Jesus, te damos graça, ó Deus, pela tua infinita bondade, ó Deus, pelo teu grande poder, Senhor, pelo teu Espírito Santo, que efetua, ó Deus, tantas obras maravilhosas, ó Deus, na nossa vida. Ó Deus, que os nossos olhos possam contemplar da nossa vida, ó Deus, e nessa nação, ó Deus, e na vida, Senhor Deus, da igreja, na vida dos irmãos, a tua manifestação e os teus milagres. Queremos ver os teus milagres, Senhor. Pai, queremos ver o cego enxergando, o coxo andando, queremos ver, ó Deus, o angustiado, ó Deus, sendo liberto, queremos ver o depressivo, Senhor Deus, Pai, vibrando de alegria, ó Deus, no nome de Jesus, Pai. Queremos ver a ação, ó Deus, milagrosa, que o médico não consegue fazer, que o psicólogo não faz, que o dinheiro não compra, Senhor, ó Deus, que o lazer, ó Deus, não consegue proporcionar, os prazeres não consegue proporcionar, mas que o Senhor consegue. Segue fazendo milagres, ó Deus, no meio do teu povo. Queremos contemplar com os nossos olhos, ó Deus, e nos alegrar, ó Deus, e nos encher, ó Deus, diante do teu poder, diante daquilo que o Senhor está fazendo, ó Deus, o Senhor vai fazer no meio do teu povo, Pai. No nome de Jesus, derrama bênçãos, Senhor, poderosas e ricas, ó Deus, sobre tua igreja nessa noite, Pai. No nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor.